Tem duas coisas que acontecem quando é passeio cultural assim. Uma é que você vai especificamente pra ver aquilo e tem umas sortes que você dá, que de repente quando você chega no lugar, tá tendo o maior festival da história do mundo e você, meu Deus! Eu tava na República Tcheca, em Praga, e aí eu tava ali andando e daqui a pouco falou assim, tá tendo a exposição Tim Burton. Mas foi curiosíssimo porque era tão único assim, eu estar na República Tcheca e vendo uma exposição do Tim Burton. É uma coisa curiosa, que quando veio pro Brasil, só vamos na exposição de Tim Burton, eu já fui na República Tcheca, meu amor! Eu estava em Praga, tomando um vinho, uma cerveja. Amsterdã rola muito, tem muita coisa inesperada. Uma vez a gente foi pra um festival na Califórnia, o Coachella. E aí a gente chegou lá, tava eu e um grupo de amigos, e a gente descobriu que ia ter um show da Rihanna. Só que era numa cidade vizinha. Só que a gente ficou tão nervoso que a gente foi no dia errado. e era 1 hora de carro, a gente alugou o carro. O povo com uma blusa de time, de alguma coisa assim, aí... Mas no dia seguinte vocês foram? Aí a gente foi, só que a gente foi com a mesma roupa, porque a gente já tinha tirado foto no Instagram, não sei o que lá. Aí era muita humilhação, pra não passar essa vergonha. Mas já aconteceu comigo de chegar, assim, não esperar, não ter percebido isso, ter ido até Amsterdã encontrar um amigo e coisa e tal, e estava acontecendo uma exposição que só rolou lá. Foi a mostra comparada do Rembrandt com Caravaggio, nos 400 anos do Rembrandt. Uma magnífica mostra, que não rodou pra lugar nenhum, porque o seguro era caro demais daquelas obras. Falei, cara... Só aquela sorte, certa, no Mas lugar acho que em certo. Amsterdã acontece muito isso, que também eu tava lá recentemente, tinha uma feira incrível. Amsterdã rola Muito, tem muita coisa inesperada. Agora a melhor coisa é que eu acho muito dinheiro, eu achei muito dinheiro em Amsterdã. Mentira. Foi achando dinheiro pra Amsterdã. E aí, na hora de ir embora, eu tava com a minha mala de rodinha e minha malinha de mão de rodinha. Aí eu brinquei com meu marido e falei assim, ai, gente, tô sem mão pra catar dinheiro no chão. Engraçadinha. Eu falei, engraçadinha? Olha lá uma moeda. Ele, não é possível. Que isso? Isso aí tudo, eu acho muito dinheiro. Eu acho que é tudo meu, porque eu perco muito dinheiro. Quem é organizado como eu sugiro que não se programe nada pro dia de chegada, porque cada vez é mais imprevisível você saber se vai chegar mesmo naquele dia. Os aeroportos estão tão complicados que é muito comum você chegar com 24 horas de atraso, o teu voo não sair. Então eu proponho, para não se frustrar, que você não programe nada pro primeiro dia de viagem. A partir do segundo dia, tá liberado. Mas chega uma hora, depois de 3 horas no Louvre, é tudo quadro e tudo escultura. Tem coisas que você, só quando você realmente vê, você tá lá, que você sente o impacto. Eu queria ver o beijo do Gustav Klimt em Viena. O quadro é enorme, dourado. É mesmo, né? É uma coisa, não, vontade de chorar. O Belvedere é um museu magnífico. Meu Deus, que museu, aqueles jardins em Viena. Meu Deus, porque em Viena é tudo imenso, tudo monumental. Você foi ver o friso Beethoven no Secession? É um friso imenso que o Klimt fez no edifício da Secessão, né? Que é como eles chamavam o movimento artístico dele. Aquilo é maravilhoso, cara. Aliás, o edifício é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Não, é que eu tive uma sensação parecida com essa que você teve com o Klimt quando eu vi o Davi de Michelangelo. Eu era ignorante, a ignorância ajuda a gente a ter essas coisas. Tinha lá na praça uma réplica do Davi. Pensa, já e eu vi pensei pronto que era na ali. praça. Toda cagada de pombo. Eu achei que era aquilo. Tá visto, né? Tirei foto, assim, E um dia eu fui na academia e tá lá no fundo com aquela luz maravilhosa da Davi de verdade. Aí eu tive. Aí você teve aquele negócio, você também teve, né? Ao contrário da Mona Lisa, que é uma tristeza, que é um 3x4 que tiraram ali e que virou um negócio. Né? Um quadrinho desse. Uma avatar da Mona Lisa, né? Um avatar que ela botou lá. Sitiada por hordas, né? De japoneses, né, inclusive. Você precisa, pra ver a Mona Lisa, você dá a ponta do pé, assim, tipo, sai, cara, sai, por favor. Uma briga. Assim, Mas tem uma coisa também em museu, porque assim, aí você vai o Louvre. O Louvre é um museu gigantesco, é maravilhoso, é incrível. Mas chega uma hora, depois de 3 horas no Louvre, é tudo quadro e tudo escultura, né? Você não consegue mais distinguir o que é aquilo, Essa é né? a hora que eu vou na... eu não gosto Essa- mais de é, museu de tudo, não. Eu ando implicada com esses museus Porque fica- enormes. eu também porque gosto de satura, museu cara. específico. Você fica É tudo igual, saturado. você não Agora, eu consegue, gosto o olho não muito, distingue Mas mais. é bom você voltar ao museu e ver o que você não tinha visto. Isso. Parar na hora que tem que Mas parar. Mas será que o Fica melhor seja melhor. não planejar? Vou hoje passar o dia no Louvre. Não, Não, vou isso ficar é- 2 horas no Louvre. Aí daqui a 2 dias vou ficar mais 2 Hoje horas eu no vi a Louvre em parte outro de lugar. egiptologia, você vê uma Prefere parte, isso. exatamente. British Museum que é de graça, porque o Louvre é caro pra caramba. Você ficar em todo dia não dá, é caro. Eu sou daquele do circuito Elizabeth Arden, né?
Paris, Londres, Nova York. Agora eu tirei Paris, então eu só vou a Londres e Nova York. Eu não vou. Por que tirou Paris? O que aconteceu em Paris? No lugar para ter menos lugar para ir. Fuça daqui, fuça dali, de repente eu vi isso na internet. Falei, tem que ir, cara. Tem um lugar em Londres, a casa do Almirante Nelson, o homem que acabou com Napoleão, né? E aí você entra na casa, tem uma estátua do Napoleão e tem louça. É um museuzinho meio esquisito. Mas, de repente, tem uma mesa com um centro de mesa, uma escultura de centro de mesa, que eram umas figuras de ouro com índios e batalhas e não sei o que lá. Era pra brincar Não era pra brincar, era centro de mesa, era enfeite de mesa, enorme. Porque eu comecei a achar aquilo tudo meio familiar. Não é o índio que a gente está falando, parecia índio brasileiro. Sei. Não parecia outro tipo. Que índio é esse que está aqui, o Almirante Nelson? Presente de Dom João VI. Gente, não acredito. Não é? Aí já virou um museu interessantíssimo. Eu queria ver o navio de Nelson nos estaleiros históricos, né? Nossa, nunca me ocorreu que tivesse estaleiro histórico, gente. Nunca vi É nada muito disso. legal. Eu adoro história Aonde do isso? mar em Portsmouth, no sul da Inglaterra. É muito legal. E tem uma coisa maravilhosa que é o Museu do Mary Rose. Mary Rose era um navio, era a nau capitânia da frota de Henrique VIII. Logo que foi lançado e tal, ele naufragou diante de toda aquela pompa, rei, o caramba lá, vendo o navio saindo. E ele ficou 400 anos afundado. E eles fizeram um trabalho de arqueologia submarina Tipo para tirar Titanic. esse navio. Exatamente. Mas ele está lá dentro de um espaço de vidro, ele está sendo estudado ainda, para ver se algum dia ele vai poder ficar exposto assim, cara a cara das pessoas. Mas eles montaram o seguinte, quando você passa por onde teria sido a cozinha, estão lá os utensílios de cozinha. É maravilhoso esse estaleiro histórico. Que legal. Super E você descobriu, já sabia de sempre ou alguém te deu uma dica? Assim? Veja só, eu gosto muito de história do mar e essas histórias. O meu blog se chama Fragata Surprise, não é à toa, então né? Eu ia ao sul da Inglaterra, eu queria ir na casa de Jane Austen, queria ir a Winchester e tal. E aí, fuça daqui, fuça dali, de repente eu vi isso na internet. Falei, tem que ir, cara. A internet ajuda a gente a descobrir tudo. todos os Se você não sabe onde ia, você sabe depois. Se você já foi, não lembra como é que chamava, você acha de novo. Falar internet, eu tava em Nova York, aí chegou, eu falei, vou deixar o museu pro último dia. No último dia, você tem que fazer check-out meio-dia. Seu voo é à noite. O que você vai fazer? Vai ficar rodando com a mala o dia inteiro. E aí uma amiga minha, Márcia, falou assim, não, vai no Whitney, você não pode perder que é novo. Aí eu pensei, o que pode estar novo de ter no Museu de Arte Contemporânea e tal? Eu baixei todo o áudio do museu de graça na internet antes, então já tinha meu audio guide de graça baixado. Teve uma coisa que eu vi que pra mim valeu a viagem. Eu entrei numa sala e vi que tinha alguém dando uma explicação. E tinha uma estátua, tipo uma escultura, de um homem de jeans, calça branca, mão no bolso e tal. Ele era gigante. E tipo um cabelo branco até aqui, naquela escultura. Aí eu olhei e falei, pera um pouquinho, é uma vela. Um homem esculpido em cera, que é uma vela acesa, e a cabeça dele vai cair, assim, queimando a vela, e vai escorrendo os cabelos brancos da vela, e a escultura inteira vai queimar. Então, é tão, assim, uma metáfora. Você fala assim, gente, é a vida que acaba, a chama que morre. Olá! Oi, Lu, tudo bem? Olá, E tudo esse bem? Skyline aí atrás de você, é onde? Hong Kong. Aqui do lado. Logo ali. Você tá morando aí há quanto tempo? Eu tô morando há 2 anos. E já tá falando chinês fluente, provavelmente, né? Tá aprendendo, acho que eu vou levar 10 anos. É muito difícil. Chinês não dá pra falar, de verdade, não dá pra aprender a falar chinês, porque é um negócio... Porque cada vírgulazinha tem 7 sonoridades diferentes, é muito difícil. E a vida cultural, assim, é show internacional ou tem coisa local que é tipo em cantonês, aí você não pode ir no teatro, como é que é? Hong Kong é muito fora do circuito em relação aos grandes shows internacionais. Quase não passa ninguém por aqui, a não ser as grandes estrelas asiáticas que a gente acaba nem sabendo quem são. Tem outras coisas. Acho que o grande evento cultural de Hong Kong seria ir à feira, porque é contato cotidiano com outra cultura. Então é menos show internacional e mais pequenas tradições, ou coisas do taoísmo. Então, pra gente que vem do outro lado do mundo, tudo acaba sendo uma experiência cultural. Eu chorava. Olha que legal. Te tocou num lugar. Prédio.
O que te emociona, assim? Olha, tem algumas coisas que me emocionam muito e sempre, que são coisas que eu sempre vejo quando eu vou nessas cidades. Por exemplo, em Roma, o êxtase de Santa Teresa do Bernini. E eu não sei, isso aí eu tô me sentindo ignorante agora. Fala mais sobre isso. Uma coisa impressionante, pelo seguinte... Eu vou pesquisar aqui agora isso que você falou. O barroco, ele é teatral. Aí, Bernini fez Santa Teresa em êxtase levantando e o anjo com uma flecha que vai entrar no coração dela. Isso tá num nicho, e esse nicho tem em cima uma cúpula que a gente não vê direito, exatamente. Uma janela âmbar que traz uma luz âmbar. E tem uns riscos de bronze atrás para dar um efeito teatral. Ao lado, ele tem esculpidos pessoas olhando como se fosse um teatro mesmo. A gente escreveu muito isso, agora eu tô com vergonha do meu Davi de Michelangelo, eu queria ter oportunidade. De novo, o que eu sentia quando eu vi. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo no Nascimento da Vênus. Eu fiquei olhando aquele quadro e eu fui me excitando. Foi me dando tesão no quadro. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa curiosa, que é um desenho isso, não é? Queimar no inferno. Que coisa, um quadro, né? Uma pintura, não é uma foto, não é isso. A arte me mexeu no meu sentimento mais primitivo, como diria. Olha que coisa curiosa. Eu já chorei por causa de um teatro. Era tão ruim. Teatro. Teatro, às vezes é horrível. Arquitetura. O teatro prédio. O Palladio, um arquiteto italiano, ele fez várias remodelagens de teatros gregos e romanos antigos em madeira por causa de um grupo teatral que tinha em Vicenza, na Itália. Eu fiquei umas 4 horas lá dentro, fiz umas 2.000 fotos e aí eu chorava. Olha que legal. Te tocou num lugar. Eu chorei em Atenas. Em tudo eu tinha vontade de chorar no Partenon. Porque, assim, primeiro é você sentir que você está lá, né? Quer dizer, demora um tempo quando a gente viaja, pelo menos pra mim, que você fala, passagem e tal. Mas a hora que você chega e vai, você tá lá e fala, eu estou em Atenas, esse é o Partenon. Oi. Tem um lugar que eu acho especialíssimo em Paris, é um lugar que as pessoas muitas vezes não vão, fica na própria Ile de la Cité. Muita gente vai ver a Notre Dame, só que na mesma Ile de la Cité, dentro do Palais de Justice, tem a Sainte-Chapelle, que é uma igreja que é simplesmente uma caixa de vidro. É um vitral do chão ao teto, e o teto ainda todo pintado de azul e dourado. É simplesmente de tirar o fôlego. Eu já fui pra Paraty e, sem querer, eu cheguei e tinha um festival de camarão. Eu comi tanto camarão. O festival, mas pra Flip não era? Melhor que a Flip, sei lá. Eu cheguei aqui com 3 palavras. Bom dia, boa noite e obrigado. Temos 2 convidados especiais hoje. Somos 2 continentes. É verdade. From Congo and from Australia. Você fala português, você fala inglês também, Ermelan? Eu entendo inglês, mas tem problema para falar. Mas português fala bem. Português, fala bem. Não, um pouco. Não, fala bem. Fala bem. Há quanto tempo tá aqui já? Perto do 4 meses. Mas isso sempre não tapa na minha cara, essa gente. Todos os gringos que vêm aqui, eles aprendem português em... em 2 dias estive aqui. Mas o Congo é perto de Angola. Eu acho que tinha algum português de Angola aqui. Não, nunca. Eu cheguei aqui com 3 palavras. Bom dia, boa noite e obrigado. E você tá gostando do Brasil? Sim, eu cheguei aqui para experimentar. Eu decidi de ficar. E você sente o brasileiro te recebendo bem aqui? Sim, e porque os brasileiros são muito abertos, eles são receptivos. E o que tem de bom para fazer no Congo? Como Rio, na minha cidade também no Congo tem muitas praias, que são também muito bonitas. Qual é a sua cidade? Pointe Noire. E a capital do Congo, Rosana sabe muito bem. Falou antes que... Tira as palavras da minha boca! Já tá aqui da... Você falou que tem a ópera cantonesa. Você frequenta esses produtos culturais locais aí ou não é muito a tua onda? Não, eu sou super curiosa, eu vou em tudo pra ver, eu vou nos festivais todos, eu vou, filmo, tiro foto. Mas aí em Hong Kong tem muito museu contemporâneo? E Hong Kong não está ruim de museu. Entendi. Eu tinha falado antes que é um grande polo da arte contemporânea, mas é muito mais para venda, para o mercado mesmo, tem muitas galerias e tal. Uma parte das coisas incríveis e encantadoras continuam em coleções privadas e não estão muito nos museus. Qual é a grande festa, então, que tem aí? Tipo assim, qual é a grande festa? Todo mundo na rua? A grande festa é, sem dúvida, o Ano Novo Chinês, né? Que é o Natal e Ano Novo combinados. É uma festa muito grande, são 3 dias oficiais de festa, mas na verdade são 15. Bom, então quando puder aparecer aqui para levar a gente nos museus aqui pelo Brasil,
Seja bem-vinda de volta. Valeu, tchau. Então tá bom. Valeu. Tchau. Did you understand what we spoke in Portuguese? Some things. What was the idea, the picture you had in your mind of Brazil before coming here? Not so violent. Not so violent. Yeah, like free, very happy, very cultural. What is free exactly? Free. It's free is like everybody Sexual. hugging each other. Well, in Australia we have a lot of rules. Like on the beach, you can't drink on the beach. You can't drink on the beach? No, on the Not street even a beer? as well. Yeah, so it's very like. I've heard that Australia is like Brazil, but in the first world. Like everybody's Yeah. happy too, they are receptive, they are Free. but in the first world, so they have a lot of rules. Yeah. Is that possible? Yeah. É engraçado que a gente tá falando de show, de cultura, e a gente esquece que o carnaval, né? Sim, é Que é verdade. o maior espetáculo da Terra. A gente fala, é carnaval, mas carnaval pra gente tem outro significado. A gente não pensa como uma demonstração cultural absurdamente É verdade. maravilhosa, que tá tão incorporado. Verdade. Yeah, né? in Brazil, you have a lot of different carnivals, right? Yeah. Here in Rio, I think it's the most Recife, yeah, famous famous one. one. But you have Bahia. Recife, There's one in Bahia, Salvador, yeah. Salvador. Have you been there? Salvador, no. No, but I was there for New Year's Eve, and everyone wears white and Yes. buys the flowers in Iemanjá. Iemanjá. Iemanjá, yes. Yeah. So that was beautiful. That was much more. Relax. That was a relax. The New Year's Eve in Sydney is like Yeah, it's beautiful. amazing, in, right? Sydney Harbour. I think it's the second place to be after Rio, because Rio is like the place to be in The second one, the second No, best. I actually think we're number one and you're second, but no. Se você for a Granada, depois que você tiver ido ver a Alhambra, etc., não deixa de passar na Casa Museu de Garcia Lorca. A visita guiada é muito interessante. Você vai ouvir muito sobre a história de Lorca. É muito legal. Cultura incrível, maravilhoso incrível. cultura. Mas tem coisa que é cultural que você vai lá assistir que você tem que fingir que gostou, pra ser cabeça. Mas que é chato pra cacete. Eu fui à Turquia agora, fui assistir os derviches rodopiantes. Ai, eu não fui! Ai, perdi. se livrou! Diz que é chato pra caramba. Pra caralho, meu Deus! Horas. São horas de uma gente rodopiando, só que é uma cerimônia religiosa. Mas é bom pra quem rodopia, pra quem... Mas é muito chato, porque eu achei que ia ter uma música, ia ter um tambor. Não, é um você fica negócio- no lugar... Eu dormi várias vezes. E aquele homem ficava rodando, eu dormia, quando eu acordava, ele continuava rodando. Você fala, pô, roda e avisa. Que eu só roda e não avisa. Meu Deus, foi muito chato. Essa foi uma coisa. E eu fui lá num bacanão, tem que ir nesse, que é incrível. Achei chatérrimo, minha dica, não vai no Derviche Não, e eu em rodopiante. Bruxelas, eu via, você vê em Bruxelas, você vê as fotos, o atomium, aquelas moléculas, aí fala, aí não perde o Mannequin Peace que tem lá no centro da cidade, que é uma escultura de um menininho mijando água, que sai água do pinto e tal, não sei o que lá. Você chega lá, juro por Deus, um menino desse tamanho pinta assim, sabe, assim, a água não é... Não E fica rodeado de gente fica querendo tudo, tirar. não é um Mannequin Peace, tipo, não é nada. E é um negocinho assim mesmo? Desse tamanho? Pequenininho assim, uma estatuinha, a gente fala, gente, Tá é uma vendo? estatuinha. É por isso que eu não vou a Bruxelas, É por gente. isso, gente, olha. Ah, é por isso que eu prefiro ficar aqui, às vezes, até no Rio de às Janeiro vezes, mesmo. Ir lá e mijar no lavabo.